Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como a gente trabalha a iluminação com flash, tá? A gente não vai trabalhar aqui com luz contínua, só com flash. Inclusive, a gente está trabalhando aqui só com a luz de serviço por enquanto, para fazer a gravação, tá? A gente não vai utilizar as luzes do estúdio. Por quê? Porque a luz do flash, ela tem uma temperatura de cor muito distante da temperatura de cor da luz aqui do estúdio, que eu já falei. A luz do estúdio, tradicionalmente, tá? Não é uma regra, mas tradicionalmente costumava ser 3.200 Kelvin. A luz do flash, ela está algo em torno de 6.000, 6.600. Se eu não me engano, tradicionalmente a luz do flash tem algo mais ali na região dos 6.000 kelvins. Então é muita diferença, tá? Mesmo que a gente vá trabalhar com fotografia, trabalhar com formato RAW, que é um formato muito maior, é para ficar evitando ali de quebrar a cabeça, tirar de repente excesso de amarelo, excesso de repente azul, tá? Vamos tentar trabalhar com uma fonte de luz só, que no caso seria o flash, ok? Mais para o final, eu vou fazer um comentário, espero não esquecer, de qual que é a relação que existe entre exposição, obturador da câmera e flash, ok? Mas é realmente mais para o final. Então, antes de mais nada, eu vou apresentar aqui alguns elementos que eu vou utilizar na nossa fotografia, tá? A gente vai fotografar aqui um rímel, depois a gente dá um zoom aqui, tá? Mas agora vou mostrar mais o que a gente vai acabar utilizando aqui. Além da minha câmera fotográfica, obviamente, eu vou utilizar aqui esse fotômetro, eu vou utilizar aqui 2 flashes, tá? Inclusive eles são de marcas diferentes, tá? Esse aqui é nacional, é da ATEC, e o outro é da Mako, tá? Que é uma marca bastante famosa no mercado. Inclusive são as duas marcas para flash nesse estilo tocha que a gente está utilizando, são uma das marcas mais famosas, tá? Então esse flash aqui que vocês já estão vendo no quadro de 400 watts da ATEC, a gente vai utilizar uma luz mais dura, mas a gente vai modificar essa luz. A gente não tem um modificador de luz, tal qual tem esse flash aqui da Mako, que ele tem essa caixa aqui, ó, chamada softbox. Para que serve essa caixa? Para difundir a luz, tá? Tem essa parte aqui na frente que vocês estão vendo, que é um difusor, tá? Bem próprio mesmo para a luz que está sendo jorrada aqui de dentro se difundir e chegar no nosso objeto de maneira mais suave. Okay? O propósito é esse. Aquela ali não tem nada na frente, seria uma luz dura. A gente vai usar um rebatedor, tá? Finalmente vou mostrar o rebatedor. E como a gente pode utilizar um rebatedor que é um pouquinho melhor aí no mercado para difundir ainda mais essa luz aqui, tá? Deixar alguma coisa parecida com isso. Tudo bem? Então, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui a parte de trás do corpo desse flash, tá? Se a gente olhar aqui, ó, o flash está desligado. A gente tem uma série de botões. Aqui a gente tem um botão de apito, para toda vez que o flash estiver carregado, esse apito ele vai soar um apito para mostrar que já está carregado, você pode utilizar de novo. Aqui a gente tem como se fosse para a gente atuar na exposição do nosso flash, né? A gente pode aumentar ou diminuir a potência. A gente tem aqui o botão de liga ou desliga. A gente tem aqui um outro elemento que é bastante interessante nesse flash, infelizmente nem todos têm, que seria uma luz de modelar. Eu já vou ligar ele e vou para frente para mostrar para vocês, tá? E a gente tem aqui o que seria um botão, esse olhinho aqui, é para a gente trabalhar com modo sem fio. Então eu vou trabalhar com 2 flashes, eu não preciso ficar ligando esse flash com o fio, esse fio está sendo usado para outra coisa, mas eu não preciso ligar esse flash no outro flash, tá? Só com essa função aqui, esse olho, que tem exatamente o mesmo símbolo no outro flash aqui da ATEC, que é o fabricante diferente, é como se fosse um botão, um elemento universal, tá? Na maioria dos flashes profissionais, a gente vai achar esse olhinho. Quando ele estiver ativado, significa que um flash está vendo o outro, tá? É o wireless aqui do flash. Se eu desativar, ele vai funcionar de maneira isolada, mas eu vou apertar porque eu quero utilizar os dois em sincronia. Isso aqui, eu vou agora ligar o meu flash. Ele fez um barulhinho, tá? Eu vou desligar esse botão porque eu já vou mostrar. Isso aqui seria um teste, que a gente vai ver se o flash está funcionando, se a lâmpada do flash está funcionando. Quer ver? Vamos pegar esse enquadramento aqui maior, então. Eu vou apertar o botão aqui atrás, vocês vão ver que vai dar uma certa explosãozinha muito rápida, tá?
E em seguida eu já vou ligar o que a gente chama de luz de modelagem. Tem gente que chama de pré-light, inclusive. Já vou explicar para que serve também. Então eu vou apertar o botão só e olha o que acontece ali na frente. Vai estourar o flash. Ok? Bem rápido mesmo. E aí já tocou o botãozinho que é para mostrar que a gente pode utilizar mais uma vez. Para que serve aquele botão amarelo? Eu vou acionar aqui o botão amarelo com essa lâmpada halógena. E o que acontece é isso. Eu não sei se dá para perceber muito bem, ele ligou uma lâmpada aqui na frente. Ah, é uma luz contínua para eu utilizar? Não. Isso aqui chama de luz de modelagem, porque ele vai dar uma espécie de preview de como a sombra se comporta aqui em relação ao nosso objeto. Aqui é um objeto, tá? Poderia ser uma pessoa no caso. Para você ter uma noção um pouco mais rápida de como a direção da sua luz está funcionando. Se a sombra está sendo projetada para o lado certo, se tem sombra, aliás, aqui eu não quero sombra, então eu coloquei os dois refletores mais à frente. Tá? Vou deixar uma sombra projetada bem suave um pouquinho para trás. Ok? Então, eu já fiz a configuração aqui para não perder muito tempo no vídeo, para o vídeo não ficar mais longo do que ele tem ficado. Ok? Então, o funcionamento básico desse flash, se você entender isso aqui, você entendeu, sem brincadeira, como funciona 90% dos flashes, esse estilo tocha que eu acabei de falar. É meio que universal, conforme eu falei, a configuração, os botões atrás, não tem muito erro. Tá? O que a gente tem que fazer agora é pegar aquele fio que eu mostrei, que ele está ligado aqui na parte de trás, ele vai ser ligado aqui na câmera, tá? Eu já mostro para vocês em detalhe, mas eu vou tirar esse fio daqui de trás da câmera, porque agora eu vou fotometrar a luz no meu objeto. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu só puxar um pouquinho mais o fio para cá. Eu vou colocar o fio no meu flash. Tá? Não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma aula só sobre fotômetro interno e externo. Eu comentei que o fotômetro externo ele tem uma vantagem que o interno não tem. A minha câmera fotográfica ela não consegue fotometrar os flashes, porque é muito rápido. Para isso que eu preciso de um fotômetro externo. Tá? Só com ele eu posso medir o nível de intensidade das duas fontes de luz aqui no caso. Eu vou fotometrar, mas desse jeito, não. Por quê? Porque eu não vou utilizar a luz contínua. Então eu vou apagar a luz de serviço e a gente vai ficar só com as luzes aqui dos nossos flashes, as nossas pré-lights. Okay? Então vamos desligar a luz de serviço. Agora eu estou aqui na frente da nossa mesa, tá? Inclusive eu não comentei isso aqui, é uma mesa de acrílico. Se vocês pesquisarem aí no Google quanto custa uma, deve estar, eu acho que imagino algo em torno dos 700 para os R$1.000. Por que é tão caro esse negócio? Apesar de ser tão simples, é uma armação de metal bem simples, é o acrílico, tá? O acrílico custa uma senhora grana, é por isso que isso aqui é tão caro. Se você não tiver o acrílico, não se preocupa, você pode utilizar cartolina branca, tá? Eu recomendo inclusive cartolina, um material, papel cartão um pouco mais duro, porque ele não é tão difícil de arrumar quanto um tecido. O tecido é ruim porque às vezes, se você não tem muito bem como esticar, na hora de moldar fica umas certas dobras, sem grande drama você pode tirar do Photoshop, tá? Mas eu acho que cartolina é um pouquinho mais prático para você, na cor branca, ok? Na verdade na cor branca, laranja, preta, na cor que você precisar, ok? Então a gente está aqui com um nível de luz bastante escuro mesmo, tá tudo bem. A gente está utilizando as duas pré-lights, tanto desse flash quanto daquele. Agora eu vou fazer o que eu comentei. Eu vou ligar aqui o meu fotômetro, e eu vou colocar uma configuração de ISO 200. Por que ISO 200? Existe uma coisa chamada... Aqui é um nível um pouquinho mais assim, avançado em relação à fotografia. Tem uma coisa chamada ISO nativo das câmeras. O que isso vai interferir na sua fotografia? Quando você coloca esse ISO nativo, é como se a sua câmera conseguisse te dar um range ainda maior em relação a contraste e valores de exposição. Então você tem um valor muito maior e equilibrado em relação a tons mais escuros e tons mais claros. Tá? Coisa que você não consegue com o seu ISO no valor 100. Tá? O ISO nativo, na maioria das câmeras da Nikon, é 200. Na maioria das câmeras da Canon, é 400. Okay? Então, fica aí uma dica. Se quiser trabalhar com o valor 100 também, tudo bem. Não vai fazer grande diferença, é mais um preciosismo da minha parte. Então, agora eu vou fotometrar. Eu vou colocar ISO 200, eu vou colocar o obturador em 60, certinho? E agora eu quero saber quanto que eu preciso utilizar aqui
de abertura, no caso, diafragma. Então, eu vou simplesmente posicionar aqui na frente e vou apertar o botão. Antes disso, eu não posso me esquecer. Eu tenho que deixar todas as luzes exatamente da maneira a qual eu vou utilizar. Então, eu não posso fotometrar agora, porque essa luz, esse flash, está com soft light, mas aquela luz ali ainda não está com o rebatedor, que eu vou utilizar o rebatedor, para difundir. Para isso, eu vou pedir emprestado, então, o nosso rebatedor. Então, eu vou mostrar para vocês, primeira coisa, como é que a gente abre o nosso rebatedor. Ele vem profissional, numa embalagem assim, redondinha mesmo, com ele guardado. Inclusive, eu estava até comentando assim, normalmente um teste de admissão ao estúdio de fotografia para assistente é saber guardar o nosso rebatedor. Tá? Eu vou abrir ele. Para abrir é fácil, não tem grande problema. É só você segurar numa ponta e deixar que ele se abra sozinho. Pronto. Tá? Como é que fecha isso aqui? Tem um macetezinho, agora só falta eu errar. Tá? Coloca a minha mão numa posição, a outra no sentido oposto. Eu vou girar isso aqui para esse lado e a parte de baixo para o lado de fora. Tá? São direções opostas. Isso aqui é o teste básico para você entrar de assistente em qualquer estúdio de fotografia. Teste número 1. Tá? Vamos lá. Esse rebatedor ele é muito bom porque ele não tem só essas duas partes. Aqui a gente tem uma parte preta, que serve para a gente bandeirar a luz, tá? Eliminar a direção de uma luz, uma lâmpada, um refletor, uma luz vazada. A gente quer dar uma bandeirada, tirar uma luz de uma determinada região. Essa parte prateada serve para a gente rebater a luz de uma maneira um pouco mais potente. Tá? Só que o grande macete desse rebatedor é o seguinte. Ele pode ter essas duas partes aqui alteradas. A gente tem aqui na parte de dentro, deixa eu abrir aqui. Primeira coisa, a base do nosso rebatedor, ela é um difusor gigante. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui ele é um pouquinho vazado. Ele serve para justamente acabar transformando uma luz dura numa luz suave. É exatamente o que a gente vai fazer ali com aquele flash. Só que antes disso, só para mostrar, de um lado a gente tem as partes aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Prateada e preto, que eu já mostrei. E do outro lado a gente pode inverter, e a gente tem aqui a versão dourada e a versão branca, que seria para rebater. Okay? Se você não tiver aquele isopor que a gente utilizou daquela vez, você pode rebater aqui. Sinceramente, eu prefiro o isopor, porque eu acho que o isopor ele rebate com um pouco mais de potência. Tá? Sinceramente, eu nunca na minha vida utilizei o dourado, porque ele vai rebater uma luz mais amarelada do que aquela que eu já ajustei o branco. Se eu quiser uma luz mais amarelada, eu faço isso na pós-edição, ok? No caso ali no Photoshop ou do Lightroom. Então, honestamente, eu não aconselho muito a utilizar essa parte dourada. Se você tiver muita certeza do que você está fazendo, vá lá, ok? Vou deixar aqui de lado um pouquinho, porque eu vou utilizar essa parte aqui. Eu vou colocar na frente do nosso flash e a luz vai ficar um pouco difusa, ok? A gente colocou aqui o nosso difusor na frente do nosso flash. Cuidado para não encostar, que essa lâmpada aqui na frente ela é halógena, tá? Então ela é um pouquinho mais quente, ele pode acabar queimando o nosso difusor. E agora eu vou pegar e eu vou medir aqui com o nosso fotômetro a luz incidente do nosso flash para ele dar para a gente qual que é a abertura do nosso diafragma, tá? Ou simplesmente qual que é a nossa abertura. Então, eu vou bater, vamos ver. Coloca bem na frente aqui, conforme eu ensinei, e bate. Ele está me indicando que eu vou ter aqui uma abertura 5.6. É uma abertura ok, tá? Porque ele vai me dar uma profundidade de campo boa o suficiente porque eu estou trabalhando aqui. Tá? Eu não queria trabalhar com uma abertura, de repente, em 1.8, alguma coisa parecida, porque a compressão de área de foco, profundidade de campo, ficaria muito curta. 5.6 é boa o suficiente. Tá? Então agora eu vou pegar e eu vou tirar uma foto e vocês vão ver como ficou. Sem qualquer tipo de tratamento adicional. A foto exatamente como ela saiu da minha câmera, tá? Então vamos atrás da câmera aqui. Para isso eu vou ter que usar o timer, tá? Então eu vou apertar o botão e eu vou caminhar para o lado.
esqueci de linkar esse cabinho aqui na minha câmera. O flash não vai funcionar nunca desse jeito. Pronto. Agora eu estou conectando a minha câmera. Agora sim, vamos lá. Só preciso ver como é que está o enquadramento. Né? Foi. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que ficou. O bom dessa mesa de acrílico é que, conforme vocês conseguiram perceber na foto, ele vai me dar um reflexo aqui na parte de baixo do próprio produto. Ao invés da gente ter que ficar utilizando ali depois efeito, copiar o produto, rotacionar, tirar a opacidade para fingir que é um reflexo, a mesa de acrílico já nos oferece isso. Então é um trabalho a menos que eu vou acabar tendo, ok? Se eu não quisesse, eu teria que colocar um material um pouco mais fosco, para ele não me dar esse brilho. Certinho? Então, o básico de fotografia com flash seria isso. Agora, uma coisa que é bastante importante, que eu tinha prometido lá no começo do vídeo. Qual que é a relação que tem do obturador em relação à exposição do flash? Vamos ver. O meu obturador aqui na câmera, ele está em 60. Eu vou colocar ele num valor... Ó, agora ele está em... Eu vou colocar ele em 15. Vamos lá. A foto foi feita. E aí, conforme vocês conseguem observar, a gente não teve nenhuma alteração. Por quê? O obturador, ele não tem relevância nenhuma na exposição da sua foto quando a gente altera, a gente aumenta ou a gente abaixa ele. Tá? Ele vai funcionar só para luz contínua. Então, se a gente estivesse utilizando luz contínua aqui em cima, ele iria interferir em deixar a luz do fundo, o que está acrescentando, um pouco mais forte, um pouco mais clara. Tá? Um pouco mais forte, um pouco mais fraca. Tá? Em flash, ele não tem assim, relevância nenhuma. Ele só vai ser essencial para a gente congelar o objeto ou deixar-lhe uma sensação de movimento um pouco maior. Só isso. Entendeu? Acho que é isso. Tá? Espero ter sido claro. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Deixar tanto na aula quanto no comentário. Certinho? Até mais.